6h59. Repita. 6h59. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Mais uma vez, a você, nosso ouvinte, feliz ano novo. Vivemos o verão brasileiro com muito calor agora em São José dos Campos de Jacareí. Faz agora 19 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos também, em nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT tomou posse ontem no Congresso Nacional, 20 anos após sua primeira eleição. Além de apoiadores, estiveram presentes 65 delegações internacionais, ministros de negócios estrangeiros e também enviados especiais. Já em São Paulo, o governador eleito Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e seu vice Felício Ramute, do PSD, tomaram posse pela manhã na Assembleia Legislativa. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Conta de luz segue sem cobrança adicional em janeiro, anuncia a ANEEL. Ministério Público suspende até 2025 multa para motorista profissional sem exame toxicológico. Chuva derruba muro e túmulos de cemitério em Paraibuna. Corpo do Papa Emérito Bento XVI está sendo velado na Santa Sé. Novas regras do Pix começam a valer nesta segunda-feira. Vila Belmiro está pronta para receber o velório do Rei Pelé, que começa hoje, daqui a pouco, a partir das 10 da manhã. Vinícius Júnior sofre insultos racistas e condena La Liga. Al Nassr anuncia a contratação de Cristiano Ronaldo e o salário é de R$1 bilhão por ano. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h03. Repita. 7:03. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT tomou posse no Congresso Nacional ontem, 20 anos após a sua primeira eleição. Além de apoiadores, estiveram presentes 65 delegações internacionais, ministros de negócios estrangeiros e enviados especiais. A cerimônia para o início do terceiro mandato de Lula começou com o tradicional desfile no Rolls-Royce presidencial pela esplanada dos ministérios. O presidente apareceu ao lado do vice Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja e Lu Alckmin, esposa do vice-presidente. Eles andaram com a cobertura do carro aberto e sem a tradicional cavalaria, acompanhando o trajeto. Foi a primeira vez na história brasileira que um vice acompanhou o presidente dentro do mesmo carro. O evento contou com uma vasta operação policial, com a presença de 15 mil agentes de segurança. Além disso, o porte de armas foi proibido em Brasília. Aplaudidos ao entrar no plenário da Câmara dos Deputados, Lula e Alckmin seguiram para o centro da mesa diretora para o início da cerimônia institucional de posse. A condução da solenidade ficou por conta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em seu primeiro ato como novo presidente, Lula assinou no Palácio do Planalto uma série de medidas provisórias, MPs, decretos e despachos. Entre as MPs estão o pagamento de R$600 para as famílias mais pobres, e a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis. Eu tenho que falar umas coisas aqui, eu acho que é interessante falar que a imprensa, de uma forma geral, não falou mais. Esqueceram, eu acho, né? Sobre que o Lula esteve preso. É um ex-presidente que foi preso, hoje presidente, volta aí ao Palácio do Planalto, mas passou pela cadeia por corrupção, lavagem de dinheiro, enfim, né? Falcatruas no governo dele, nos governos que ele já apresentou no passado. Então, acho que o povo, de uma forma geral, tem que fiscalizar daqui para frente e realmente colocar a casa em ordem. Não tem que abrir espaço para mais corrupção. Chega de corrupção, chega de bandidagem no Brasil. Vamos dar mais uma chance? Ele ganhou a eleição? Ganhou. Ele foi eleito. Assumiu. Agora cabe ao povo de direita ou de esquerda fiscalizar os atos do executivo no país, porque chega de tanta bandalheira que esse país já viveu, né? Por outro lado, também ontem
ele manteve a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis, mas infelizmente os maus comerciantes, os maus empresários já subiram o preço da gasolina ontem pela madrugada e agora não baixaram o preço. O que vai acontecer? No final de fevereiro, que vão reavaliar sobre essa desoneração, poderá sim aumentar o preço do combustível, porque existe incidência de impostos, enfim, né? Agora, cadê o PROCON? Cabe ao PROCON, que está retornando hoje ao trabalho, acho que, né, Giovana? Retorna hoje o PROCON, fiscalizar e multar esses maus empresários. Que se a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis continua, por que tem que aumentar o preço do combustível? Não aguardar uma decisão governamental. Isso é crime contra a economia popular. Fica a dica, amigos. Aumentaram alguns postos até em 50 centavos ou mais o litro de combustível. Um absurdo isso. Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e seu vice, Felício Ramute, do PSD, tomaram posse ontem. A cerimônia de posse começou por volta das 9 da manhã, com a primeira etapa acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Tarcísio e Felício foram oficialmente empossados pelo presidente da casa, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Ainda na Casa Legislativa, Tarcísio fez o juramento constitucional. No Palácio dos Bandeirantes, sede oficial do governo paulista, os dois foram recebidos pelo então governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Na sequência, Tarcísio empossou os 26 integrantes do primeiro escalão de seu governo, incluindo chefia da Casa Militar, Procuradoria-Geral de São Paulo e os secretários. Após ser empossado por Pignatari, Tarcísio fez o seu primeiro discurso como governador. Nele, agradeceu a Bolsonaro pelo apoio na candidatura. Em seguida, o governador recém-empossado falou sobre as propostas para o Estado, listando economia verde, parcerias com a iniciativa privada e a criatividade para concluir projetos que estão inacabados. Foi embora 2022, né? Então já passou a eleição. Os eleitos já foram empossados e agora é trabalho para tentar melhorar aí a situação do povo. Isso é o grande objetivo de todo mundo, né? Clemente, como você disse, eu acrescentaria trabalho e fiscalização. Sim, né? Porque você que votou no seu candidato, agora está na hora de você fiscalizar o seu candidato eleito, exatamente, e cobrá-lo não só as promessas de campanha, mas a forma correta de fazer as coisas. Perfeito. E 5 apostas vão dividir o prêmio de 541 milhões de reais da Mega da Virada. As dezenas sorteadas no sábado em São Paulo foram 04, 05, 10, 34, 58 e 59. Repita. 04, 05, 10, 34, 58 e 59. Esse é o maior prêmio pago da história. Os vencedores são de Florestal, em Minas Gerais, Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, Santos, em São Paulo e em São José da Bela Vista, também São Paulo. Uma aposta feita pela internet também acertou as 6 dezenas. Cada um vai levar a bolada de 108 milhões de reais. Outros 2.400 apostadores acertaram a quina e cada um vai receber 45 mil. Já 183 mil apostas acertaram a quadra, sendo que cada uma será premiada com o valor de R$800. E um deslizamento de terra provocou a interdição parcial da rodovia Rio Santos, a SP-55, no sábado, em São Sebastião, no litoral norte. De acordo com a prefeitura, houve um deslizamento de terra e rolamento de rochas da encosta no quilômetro 116 da via, no trecho conhecido como Serrinha, e que fica localizado entre os bairros Enseada e Cigarras. O incidente na costa norte causou lentidão no trânsito em ambos os sentidos da pista, mas segundo a Defesa Civil não houve vítimas. A Defesa Civil e o Departamento de Tráfego da Prefeitura acionaram o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, responsável pela jurisdição, que iniciou o procedimento para a remoção do material e liberação da pista para o tráfego. E pelo terceiro ano consecutivo, os Correios anunciaram que não haverá reajuste nos preços das encomendas nacionais. A estatal manterá em 2023 as mesmas tabelas de preço dos pacotes de serviços do segmento, tais como Sedex, Sedex 10, entre outros. Além disso, serão reduzidos a partir do dia 31 de janeiro de 2023 os valores praticados em alguns dos principais mercados do Nordeste.
E agora falar aqui das estradas, né, Léo? Saber como é que foi ontem a volta para casa. Realmente não foi feriado prolongado, mas foi feriado de virada de ano. Muita gente desceu para a praia, muita gente fica na praia. Hoje pela manhã eu vi que o trânsito aqui em Jacareí, também aqui na região José, estava mais tranquilo. E agora, como está, Eloy? Vamos lá, vamos detalhar essa história. Estradas. Olha, Clemente, como você comentou, a gente está em época de férias, esse ano novo e esse Natal foram de um jeito meio estranho, né? Num final de semana. Então, muitas empresas liberaram os seus funcionários na segunda, na terça-feira. Tem muitas empresas onde os funcionários retornam ao trabalho somente na quarta-feira desta semana. Até por conta disso, ontem a gente não teve, assim, um movimento tão acima do normal nas rodovias aqui da nossa região. O tráfego até que fluiu bem, estava intenso, evidentemente, né? Principalmente no sentido do litoral norte aqui para o vale, mas sem maiores problemas. Aliás, essa condição permanece agora pela manhã. A gente tem trânsito um pouco mais intenso no sentido Taubaté para o motorista que vem ali pelo Oswaldo Cruz, saindo de Ubatuba, mas não apresenta grandes problemas não. O trânsito está um pouco intenso, mas vai fluindo sem grandes problemas, inclusive a gente tem tempo bom na Oswaldo Cruz, com sol, motorista até que faz uma viagem bem tranquila, boa, né, muito boa, viu, Clemente? Tá realmente muito bacana nesse sentido. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também a mesma condição, a gente tem o trânsito um pouco acima do normal para quem vem no sentido aqui de São José dos Campos, mais tranquilo, vai fluindo muito bem, o motorista não enfrenta problemas, a gente tem sol para quem sai lá de Caraguatatuba, toda a parte de Serra Nova ali com sol, tem um pouco de neblina no finalzinho aqui do trecho de Planalto para quem vem, né, de Caraguatatuba em direção a São José dos Campos. Mas essa neblina não tá tão densa, lógico, demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, mas tá um pouco mais assim, não chega a ser um grande problema não. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito fluindo bem, tempo bom, ótima visibilidade com sol. Rodovia Presidente Dutra também não apresenta problemas nesta manhã, apenas no trecho de Guarulhos, na pista marginal para quem vai em direção a São Paulo, ainda tem obras na pista, né? Quilômetro 214 e também no quilômetro 218, mas até que o trânsito vai seguindo lá sem grandes complicações. Rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, também com trânsito fluindo bem. Agora, as balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela, aí tem uma condição que a gente não está entendendo muito bem. Tá entendendo? Não está entendendo. Para quem vai no sentido São Sebastião, tá tranquilo, a gente vê que não há problemas realmente. Ou seja, a volta de Ilha para São Sebastião. Não, a ida de São Sebastião para Ilhabela. Tá. Agora, exatamente isso que eu ia comentar. Para quem está saindo de Ilhabela em direção a São Sebastião, a informação da concessionária que administra lá as balsas é que o tempo é normal de mais ou menos uns 30 minutos. Mas olha, pelo que a gente vê nas câmeras, é muito carro. Eu não acredito que o tempo esteja normal de 30 minutos de espera. Pode por muito mais aí, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o pessoal esqueceu de atualizar o texto, mas o que a gente vê nas imagens é um trânsito muito forte. Todas as faixas, né, que montam aquelas filas de espera para embarcar, todas as faixas estão ocupadas. É carro pra caramba. Será que os nossos coleguinhas estão ainda, né, tranquilos hoje? Eu acho que ainda tá em clima de ano novo. Aí o pessoal agora. O pessoal. Depende, né, Giovana? Estão lá ainda descansando, pegam no batente. O expediente vai começar depois. Daí não atualiza a informação, né? Exatamente. Mas olha, pelo que a gente vê na imagem das câmeras, realmente 30 minutos, eu acho que não, viu? Ô Clemente, ainda falando sobre o trânsito, só para lembrar que o rodízio municipal para veículos na cidade de São Paulo fica suspenso ainda esta semana, então até sexta-feira, dia 6 de janeiro, voltando a vigorar a partir da segunda-feira, dia 9 de janeiro. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7h18. Repita. 7h18. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou na última sexta-feira que a conta de luz seguirá sem cobrança extra nesse mês de janeiro. A agência manteve acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos às tarifas dos consumidores de energia com base no seu consumo mensal. A bandeira verde está em vigor desde o dia 16 de abril do ano passado. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo da geração de energia. No final de todo mês, a agência decide a cor da bandeira para o mês seguinte. Quando o custo da produção de energia aumenta, por exemplo, por conta do acionamento de usinas térmicas mais poluentes e mais caras, a ANEEL pode acionar as bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 ou 2, que representam um custo extra ao consumidor. E o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória na sexta-feira que suspende até 2025 a vigência da multa para motoristas profissional que não apresentar exame toxicológico. O exame é obrigatório para motoristas das carteiras de habilitação categoria C, D e E. Esses motoristas dirigem, por exemplo, caminhões e ônibus. É necessário fazer um exame a cada 2 anos e meio. Pela legislação atual, quem não cumprir os prazos está sujeito a multa e suspensão do direito de dirigir por até 3 meses. E a Prefeitura de São José dos Campos inicia hoje a primeira avaliação de densidade larvária do Aedes aegypti. A atividade é importante para nortear as ações de combate ao mosquito que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika. Serão visitados vários bairros da cidade e vistoriados cerca de 17 mil imóveis, distribuídos em mais de 3 mil quarteirões, dentro das 42 áreas cadastradas no município. Programada até o próximo dia 31 de janeiro, a campanha visa, com base nos dados obtidos nessa avaliação, definir as melhores formas de combate às doenças no próximo período. E morreu no sábado, aos 95 anos, no estado da Cidade do Vaticano, o Papa Emérito da Igreja Católica Apostólica Romana, Bento XVI. Joseph Ratzinger exerceu o pontificado de 2005 a 2013. No último dia 28 de dezembro, o Vaticano informou que o estado de saúde de Bento XVI havia se agravado em razão do avanço da idade. O corpo do Papa Emérito está na Basílica de São Pedro e o funeral será na quinta-feira, às 9h30 da manhã, horário local, presidido pelo Papa Francisco. Joseph Ratzinger nasceu em Marketel am Inn, no estado da Baviera, na Alemanha, no dia 16 de abril de 1927. De 1946 a 1951, estudou filosofia e teologia na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Frisinga e na Universidade de Munique, ambas na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1951, nomeado cardeal em 1977 e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé em 1981. Em 19 de abril de 2005, foi eleito Papa, em sucessão a João Paulo II, que havia falecido 17 dias antes, em 2 de abril. Foi Bento XVI que deu ao Brasil seu primeiro santo. Presidiu a missa e canonização de Frei Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. A ocasião da visita, de 9 a 14 de maio de 2007, única vez que veio ao Brasil, foi a participação na Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Passou por São Paulo, Guaratinguetá e Aparecida. 7h22. Repita. 7h22. Índice que reajusta aluguel sobe depois de 4 meses de deflação e fecha 2022 com alta acumulada de 5,45%. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, voltou a subir em dezembro depois de 4 meses registrando deflação. A alta no último mês do ano foi de 0,45%. Segundo a FGV, o resultado do mês foi influenciado principalmente pelo encarecimento dos preços de alimentos importantes ao produtor e ao consumidor. O IGPM é composto por subíndices que levam em consideração preços cobrados dos produtores e dos consumidores e também preços relacionados à construção. No indicador relacionado ao produtor, os maiores aumentos foram registrados para o feijão, para os bovinos
e para o óleo de soja refinado. Já no âmbito do consumidor, as maiores altas vieram dos alimentos in natura, principalmente tomate e cebola. Já em relação à construção, a pressão maior foi averiguada nos materiais, equipamentos e serviços. Com o resultado de dezembro, o Índice Geral de Preços Mercado, que é usado para o reajuste da maioria dos contratos, incluindo os contratos de aluguel, por isso, inclusive, é um indicador conhecido como inflação do aluguel, fecha 2022 com alta acumulada de 5,45%. Portanto, quem vive de aluguel já sabe, o contrato que vence agora no mês de janeiro e é ajustado pelo IGPM vai ficar cerca de 5,5% mais caro. Da Rádio 2, Milena Abreu. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ter sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Já no litoral norte, a gente vai ter sol, mas aumento de nuvens também agora pela manhã e à tarde a mesma condição, podem ocorrer pancadas de chuva. À noite o tempo deve ficar aberto no litoral norte. Temperaturas altas hoje em toda a região. São José dos Campos, máxima prevista de 29 graus. Caraguatatuba deve chegar aos 31 e Campos do Jordão, temperatura um pouco mais amena, a máxima fica aí nos 24 graus. A gente já tem uma temperatura, começamos o jornal com 19 graus e neste momento em São José dos Campos já temos 22 graus. Promete hoje, viu? 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h27. Repita. 7h27. E Caraguatatuba iniciou atendimento no Centro de Informações Turísticas, montado na entrada da cidade, em uma carreta própria para receber o turista. Localizada ao lado do cemitério municipal do Indaiá, a carreta servirá até o dia 29 de janeiro como uma central de informações turísticas, equipada para atender e responder dúvidas de moradores e visitantes. A carreta está toda adesivada com a marca Caraguá Feliz em Te Ver e com a identificação dos principais eventos da cidade das próximas semanas, como forma de recepcionar as pessoas que chegam na cidade. O espaço conta com materiais informativos sobre os principais pontos turísticos e informações sobre o município, calendário de eventos, além de uma equipe preparada para orientar e responder as principais perguntas. E o Ministério da Saúde e o laboratório Pfizer assinaram na sexta-feira um acordo para a compra de mais de 50 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O contrato prevê, neste momento, a entrega de vacinas bivalentes para pessoas acima de 12 anos e vacinas monovalentes para crianças de 6 meses a 11 anos. A compra complementa o contrato vigente, que chegará a um total de 150 milhões. Ao longo de 2022, 81 milhões de doses já foram entregues ao Brasil. As 69 milhões de doses restantes serão entregues até o segundo trimestre deste ano de 2023. Na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade, estão previstas 2 entregas em 2023. A primeira com 16 milhões de doses no primeiro trimestre e a segunda com 6 milhões de doses no segundo trimestre. Para as crianças de 5 a 11 anos de idade, o contrato prevê também 2 entregas. A primeira com 11 milhões de doses até o primeiro trimestre e a segunda com 6 milhões no segundo trimestre. Já para o público adulto está prevista uma entrega de 9 milhões de doses da vacina bivalente BA.4 e BA.5 até junho. O contrato vigente também é a entrega de potenciais vacinas adaptadas às novas variantes que venham a ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
E a Prefeitura de São José dos Campos abre hoje as inscrições para credenciamento de pessoa física interessada na prestação de serviço em programas esportivos da Divisão de Torneio e Competições da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. O processo seletivo destina-se ao preenchimento inicial de 500 vagas para árbitros e assistentes e 200 vagas para representantes em jogos e ou competições de janeiro a 31 de dezembro de 2023. As inscrições podem ser realizadas a partir de hoje na sede da Secretaria de Esporte, que fica na Rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, no Jardim América, na região sul, exclusivamente de forma presencial. Não serão aceitas inscrições por procuração. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para coordenador de arbitragem, árbitro, assistente e representante em várias modalidades, entre elas basquetebol, futebol de campo, futebol de areia, karatê, voleibol e natação. Uma tempestade na tarde de sexta-feira em Paraibuna causou estragos no cemitério da cidade. Com a força da chuva e das rajadas de vento, parte do muro do cemitério municipal desabou e caiu na Avenida Benedito Nogueira Santos. Além do muro, alguns túmulos também caíram na via. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com o barro e os destroços na avenida, a via precisou ser parcialmente interditada. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer a limpeza do local. Sempre que falam do cemitério de Paraibuna, me vem à mente aquela frase que tem lá no portão do cemitério, né? Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Nossa, vai esperando. Que situação é essa, não, Tomara Clemente? Horrível, Deus né? me Terrível, livre, né? guarda. Já pensou? Aliás, isso uma vez houve em Salesópolis, aqui onde nasce o Rio Tietê, e lá também é uma muito forte, e o cemitério lá fica na parte alta de Salesópolis. E desceu também o barro, na parte do muro, túmulos, caixões, corpos, foi uma coisa impressionante. Isso em Salesópolis. Agora em Paraibuna, recentemente. E 2 homens foram presos em flagrante com mais de 750 porções de drogas na noite da última sexta-feira no bairro Jardim das Indústrias, em Jacareí. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos trafegavam em um veículo pela rodovia Geraldo Scavone quando perceberam a proximidade de uma viatura policial e tentaram fugir. Durante a fuga, um dos homens jogou uma sacola com diversos entorpecentes pela janela. Mais adiante, após uma breve perseguição, o carro foi interceptado e ambos acabaram detidos. Com eles, agentes apreenderam 223 pinos de cocaína, 370 pedras de crack, 158 porções de maconha e um tijolo da mesma droga. Os 2 foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia Civil de Jacareí. Jornal da Manhã. Agora 7h33. Repita. 7h33. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na sexta-feira que indicará o senador Jean Paul Prats, do PT, para ocupar a presidência da Petrobras. Prats já era apontado como principal cotado para o comando da Petrobras. Após a indicação de Lula, o nome dele precisará ser aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Durante a transição, Prats foi o coordenador de petróleo, gás natural e biocombustíveis e era o responsável por dar declarações sobre o futuro da Petrobras. Na sexta-feira, em entrevista após reunião com Lula em Brasília, Prats defendeu mudança na política adotada pela Petrobras para a definição do preço dos combustíveis. E trabalhadores com direito ao abono salarial PIS/PASEP que tiveram perdido aí o prazo para sacar o benefício em 2022 poderão solicitar o valor neste ano por meio da abertura de um recurso administrativo no Ministério do Trabalho e Previdência. O procedimento leva a esfera federal a analisar o caso e liberar o valor para o trabalhador. A data limite para receber o pagamento em 2022, referente ao ano base 2020, terminou no último dia 29, mas o período para solicitação via recurso volta a vigorar a partir de 15 de fevereiro deste ano,
mesma data em que se inicia o prazo para o saque referente ao ano base 2021. O abono salarial fica disponível ao trabalhador até 5 anos após o fim do prazo regular de saque. Quem não sacou o abono referente a 2020 tem até 29 de dezembro de 2027 para fazê-lo. O procedimento para pedir o saque fora do prazo regular é o mesmo, tanto para quem tem direito ao PIS quanto ao PASEP. Após a abertura do recurso administrativo, o Ministério dará um parecer em até 30 dias. Em caso de deferimento, o valor é liberado no lote do mês imediatamente seguinte ao mês da análise. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$5,63 na última sexta-feira, com alta de 1,04%. Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, fechou também na sexta-feira em leve queda, encerrando assim seu pior desempenho desde 2008. O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, recuou 0,22% e fechou a 33.147 pontos, enquanto o Nasdaq, de forte composição tecnológica, perdeu 0,11%, caindo a 10.466 pontos. O Ibovespa encerrou as operações de 2022 na última quinta-feira, não teve pregão no último dia útil do ano, sexta-feira da semana passada. Hoje haverá pregão normalmente, enquanto a maioria dos mercados internacionais ainda permanecerá fechada. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h39. Repita. 7h39. E a partir de hoje entram em vigor as mudanças no Pix aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Ao todo serão 3 mudanças principais, sendo elas novos limites para transações, o estabelecimento de um horário noturno e alterações no Pix Saque e Pix Troco, modalidades recém-implantadas pelo Banco Central. A principal mudança está nos novos limites, com os bancos deixando de ser obrigados a estabelecer um limite de valor para as transações via Pix e passarão a determinar um período específico de tempo. Se um banco possibilita pagamentos de até R$10 mil por dia por meio do Pix, o usuário poderá utilizar o limite em uma única transação, sem exceder o teto diário. As regras para alteração de limites não sofreram mudanças e aqueles que quiserem aumentar o limite deverão informar ao banco os valores. Os bancos também não precisarão mais oferecer opção para definir regras especiais em horários noturnos. O Reino Unido e a França passaram a exigir na sexta-feira testes de Covid-19 de viajantes oriundos da China por conta da nova onda de casos da doença no país asiático. Espanha, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, Itália, Japão, Índia e Taiwan também adotaram medidas semelhantes. As decisões foram tomadas às pressas por conta da rápida propagação do vírus desde o início do mês, do mês passado, quando a China suspendeu as restrições sanitárias. Os dois países exigirão o teste negativo para a Covid-19 dos viajantes antes da entrada em seus respectivos territórios. Na França, mais testes serão realizados após o pouso. Os testes positivos serão sequenciados com o objetivo de diagnosticar novas variantes do vírus. E será que no Brasil isso também vai ser implantado, Giovana? Qual a sua opinião sobre isso, do Eloy também? Eu acredito que... por enquanto não, Clemente. Por enquanto não, a gente vê essa situação na China bem complicada, né? Muitos casos, já há dificuldade, por exemplo, de encontrar remédios nas farmácias, né? Muitas pessoas internadas não têm mais leito, tá difícil conseguir leito. E se fala assim, numa preocupação mundial, né? Se houver novas variantes, talvez o Brasil possa, e todo mundo, né, possa sofrer aí,
Mas eu acredito que não. Eu acredito que, por enquanto, o Brasil ainda não vai ter um protocolo desse diferenciado. Mas eu acho que a gente realmente tem que ficar de olho, porque tem alguns pontos em relação à atitude do governo chinês nesse momento que chamam um pouco a atenção. Por exemplo, eles suspenderam a divulgação diária do número de casos oficiais. Esse é um problema. Segundo ponto, como a Giovana comentou, muitos dos testes que estão sendo feitos na China hoje são os testes que a gente faz na farmácia, por exemplo. É algo semelhante a isso. Então, a quantidade de casos oficiais, a gente realmente não sabe. A situação pode estar muito pior do que a gente imagina. Até pela quantidade de pessoas, a China é o segundo país com a maior quantidade de pessoas no mundo, né? Então isso também é um fator que preocupa. É lógico, eu concordo com a Giovana, eu acredito que por enquanto a gente não deve ter nenhuma alteração em relação ao protocolo aqui no Brasil, mas a gente tem que ficar muito atento, com certeza, viu? Pergunto se na França e também no Reino Unido comprovar reagente, o caso positivo de Covid, qual será o protocolo? Fica em quarentena ou volta para o país de origem? Boa pergunta. Ora. 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E a Vila Belmiro está pronta para receber o velório do Rei Pelé, que começa hoje, daqui a pouco às 10 horas, e irá até amanhã no mesmo horário. Pelé será velado no gramado da Vila Belmiro a pedido do próprio rei do futebol. O velório terá 24 horas de duração. O Santos preparou o local para receber o evento. 2 tendas foram montadas, uma para família e amigos e outra para autoridades. 2 tablados de madeira preta formam caminhos para passar pelo gramado a cerca de 7 metros do caixão de Pelé, colocado no círculo central. Torcedores entrarão pelos portões 2 e 3, percorrerão os tablados pretos e sairão pelos portões 7 e 8. O presidente da FIFA, Gian Infantino, confirmou presença no velório. Ele se junta a Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, e ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Pela Premier League, o Liverpool contou com 2 gols contra do Old Firms para vencer o Leicester por 2-1 de virada em Anfield. O Liverpool segue em 6º lugar na tabela de classificação com 28 pontos. E com gol de Rashford, Manchester United venceu Wolverhampton por 1-0 fora de casa e entrou no G4 da Premier League. Haaland fez o dele, mas o Manchester City só empatou com o Everton. O time de Pep Guardiola jogou mal e ficou no 1-1 com a equipe de Frank Lampard. O Manchester City chega aos 36 pontos e permanece na 2ª posição. O Arsenal, o time de Miguel Arteta, fez a sua parte e venceu o Brighton por 4-2 e agora é líder da competição com 7 pontos de vantagem para o 2º colocado. E fechando a rodada, o Chelsea ficou no empate em 1-1 com o Nottingham Forest fora de casa. Com esse resultado, o Chelsea permanece em 8º lugar na tabela de classificação com 25 pontos. Pela La Liga, com 2 gols de Benzema, Real Madrid venceu o Valladolid. Quase 2 meses sem atuar, o atacante francês marcou os gols da vitória merengue fora de casa por 2-0. Já o Barcelona empatou com o Espanhol em 1-1. O Barça saiu na frente, dominou o jogo, mas caiu de produção, sofreu gol de pênalti e não conseguiu reverter o placar. Com o resultado, o Barcelona retorna à liderança do campeonato espanhol, mas agora com os mesmos 38 pontos do Real Madrid, 2º colocado. Pelo mercado da bola, enfim, acabou a novela. Cristiano Ronaldo está de clube novo. O português de 37 anos foi anunciado pelo Al Nassr da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa europeia, o astro assinou com o Al Nassr até 2025. O acordo prevê ganhos de quase 200 milhões de euros por ano, mais de R$1 bilhão entre salário e publicidade. E Gerson voltará a ser jogador do Flamengo. O time carioca fechou um acordo com o Olympique de Marseille.
As partes já tratam da troca de documentos para formalizar o acordo e assinar o contrato de 5 temporadas. O Grêmio anunciou um dos maiores reforços dos seus 119 anos de história. O tricolor gaúcho confirmou a contratação do centroavante uruguaio Luis Soares. O jogador de 35 anos assinou por 2 temporadas e receberá a camisa 9. Grande parte do salário do atacante será custeado por empresas parceiras do clube. A São Silvestre segue dominada por africanos. Deu Quênia no feminino e Uganda no masculino na edição de 2022 da prova, o que mantém o jejum sem vitória de brasileiros. Entre as mulheres, a queniana Catherine Helin, de apenas 20 anos, venceu pela primeira vez na carreira. No masculino, Andrei Kemoy, de Uganda, levou a melhor. Foi a primeira vez que um atleta de Uganda ficou com a vitória. Os últimos brasileiros a vencerem a São Silvestre foram Marilson Gomes dos Santos em 2010 e Lucélia Pérez em 2006. E para terminar, o atacante Vinícius Júnior foi vítima de insultos racistas mais uma vez na Espanha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários xingamentos à torcida do Valladolid contra o brasileiro na vitória do Real Madrid por 2-0 pelo Campeonato Espanhol. O jogador se manifestou sobre o assunto e condenou a passividade da liga que organiza o torneio. Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga segue sem fazer nada, disse Vinícius Júnior. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Agora 7h52. Repita. 7h52. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida General Motors, no Jardim Motorama, e também na Avenida São José, na Vila Mascarenhas. A velocidade máxima permitida nestas vias é de 60 quilômetros por hora. Bem, amanhã o Senna estará de volta, se Deus quiser, né? Tá voltando de viagem hoje, então amanhã tem Senna. Enquanto ele não chega, fica a Giovana aqui no lugar do Senna com o Fumacê. Será que vai chover hoje? Você vai me perguntar se tem Fumacê, né? Tem Fumacê hoje, Giovana? Em São José dos Campos. Então, Clemente, a programação não foi atualizada no site da Prefeitura de São José dos Campos. E eu gostaria de dar uma sugestão. Para quem? Para a Prefeitura. O site lá da Prefeitura, quando você procura lá os radares, por exemplo, tem lá a programação dessa semana, no final tem lá, veja a programação da próxima semana. Não é o que acontece quando você procura o Fumacê, a programação do Fumacê em São José. É só a programação dessa semana. Como a Prefeitura fechou na quinta-feira, na sexta o pessoal já emendou o final de ano, não atualizaram ainda a programação dessa semana do Fumacê. Então seria interessante já deixar da próxima semana, porque daí a gente procura lá e informa o nosso ouvinte. Você viu, né, Eloy? Que começar o ano já causando, né? Não, é só uma sugestão. É uma boa sugestão. Brincadeira. É só uma sugestão. Vamos lá com estradas? Vamos lá. Rádio Jovem Pan. Estradas.
Olha, Clemente, ouvinte do Jornal da Manhã, infelizmente a gente já tem um problema em Guarulhos, pro motorista que vem no sentido Rio de Janeiro, ali no trecho de Guarulhos pela pista marginal, quilômetro 218, tem lentidão agora e o problema é um acidente que aconteceu agora há pouco, claro, já deixa o trânsito complicado pro motorista neste momento. Pista marginal, então, trecho de Guarulhos, sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 218. Falando ainda da rodovia Presidente Dutra, tirando esse ponto aí, a gente tem lentidão também no 214 e no 218, sentido São Paulo, trecho de Guarulhos também pela pista marginal. Nesses dois pontos aí tem obras na pista, mas assim, lentidão, mas vai muito rápido, o motorista não chega a parar completamente. Dá uma reduzida na velocidade, porque obra não tem jeito, mas até que se a gente for considerar os outros dias, tá tranquilo, viu? Chegada a São Paulo, trânsito fluindo bem, sem problemas pela rodovia Presidente Dutra, a mesma condição aí na rodovia Ayrton Senna, corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, trânsito fluindo bem, com boa visibilidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito fluindo bem, tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano, visibilidade muito boa nessa manhã de segunda-feira. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue com trânsito um pouco acima do normal nesse momento para quem vai ali no sentido Taubaté, mas tem tempo bom, sem grandes problemas. Trânsito está acima do normal, mas não tem pontos de parada, pelo menos nesse momento vai fluindo. A mesma coisa com a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. O movimento está um pouco acima do normal no sentido São José dos Campos, mas também vai fluindo muito bem. Tempo bom em praticamente toda a extensão da rodovia dos Tamoios. A gente tinha um pouco de neblina aqui no trecho de Planalto, mas agora já está melhorando, o sol também já está começando a aparecer por lá. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, segundo informações da concessionária, seguem com tempo normal de espera de 30 minutos em ambos os sentidos, mas o que a gente havia comentado no início dessa edição do Jornal da Manhã permanece. No sentido Ilhabela para São Sebastião, tem muito carro, tem muito caminhão. Não sei não se são 30 minutos de espera, viu? A gente continua aí monitorando para informar o nosso ouvinte. Aguardando a atualização, né? Exatamente. 7h56. Repita. 7h56. E abre amanhã as inscrições para mais uma etapa do programa Meu Pet Feliz, com 1.000 vagas para castração gratuita de cães e gatos em São José dos Campos. As inscrições devem ser feitas a partir das 9 horas da manhã no site da Prefeitura e serão encerradas após o preenchimento de todas as vagas. A previsão é que o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, inicie os procedimentos cirúrgicos ainda em janeiro. Os inscritos devem ficar atentos aos avisos que serão enviados por e-mail e SMS com datas e horários das castrações. E um garoto de 12 anos morreu após o bote em que estava virar e ele ser atingido pelo motor da embarcação na Praia das Cigarras, em São Sebastião, na tarde de sexta-feira. A família do garoto realizava um passeio pela praia quando o bote em que estavam virou após uma embarcação maior passar perto. Com o impacto da onda, os integrantes acabaram caindo no mar e o motor do barco atingiu o adolescente, que acabou se afogando. Uma terceira embarcação socorreu a vítima e a levou até a areia da praia, onde foi atendida por uma equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência. O garoto, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ele sofreu perfurações no tórax e na barriga. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de São Sebastião, onde os responsáveis pelas 3 embarcações foram ouvidos. O caso será investigado pela Capitania dos Portos. E o corpo de Pelé deixou o Hospital Albert Einstein em São Paulo no começo da madrugada de hoje e já chegou à Vila Belmiro, local do velório. Pelé será velado a partir das 10 horas da manhã na Vila Belmiro, o estádio onde foi campeão, fez história e para sempre será lembrado como o maior de todos os tempos. O rei do futebol morreu aos 82 anos no dia 29 de dezembro do ano passado, 2022, no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Antes do adeus, deixou 2 pedidos: que seu corpo fosse velado na Vila Belmiro e que seu caixão ficasse no Memorial Necrópole Ecumênica, local que tem vista para o Estádio do Santos. O ritual de despedida do rei vai durar 24 horas, até às 10 de amanhã. Será o último ato de uma história construída ao redor da Vila Belmiro.
Aí os pedidos do Rei Pelé foram atendidos. Ele já está lá, o corpo dele já está na Vila Belmiro, onde será sepultado amanhã, então, nesta necrópole ecumênica, lá no memorial, lá em Santos, com vista para a Vila Belmiro. Hora. 7h59. Repita. 7h59. E vamos ao destaque final. Agora é lei. Foi sancionado e publicado no Diário Oficial da União o texto que aumenta o limite do crédito consignado a servidores públicos federais. A parcela passa a ser de até 45% do valor da remuneração mensal. A margem, até então, era de 35%, sendo que 5% deveriam ser destinados à modalidade de cartão de crédito consignado. Ao sancionar a lei, aumentando a margem do crédito consignado para servidores federais, foi vetado o inciso que obrigava a reserva de 5% para amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Lembrando que o crédito é aquele empréstimo que costuma ter taxas melhores do que empréstimos convencionais, já que as parcelas de pagamento da dívida são debitadas diretamente da folha de benefício. Instituições financeiras também oferecem essa opção a aposentados trabalhadores da iniciativa privada, que têm as parcelas descontadas diretamente no Olerite. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h. Repita. 8h. E essas foram as principais notícias de hoje. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Lula toma posse em Brasília e prorroga subsídio do combustível. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas e Felício Ramute são empossados. Conta de luz segue sem cobrança adicional em janeiro, anuncia a ANEEL. Chuva derruba muro e túmulos do cemitério em Paraibuna. E novas regras do Pix começam a valer nesta segunda-feira. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra os pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.